Esse mês, em nossos estudos, mensagens e reuniões, nós trabalhamos o tema Tempos Difíceis, onde nós olhamos para as batalhas e lutas que são atuais, também buscando nas Escrituras respostas para essas lutas e chegando até mesmo a compreender que essas batalhas não são tão novas assim, que outros homens e mulheres ao longo da história também viveram as mesmas batalhas. E nesse podcast de hoje nós vamos fazer um resumão daquilo que nós vimos ao longo do mês de março. Nós trabalhamos essencialmente a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e tudo isso começou com a nossa primeira academia bíblica, onde nós falamos um pouco sobre a pós-modernidade, sobre os efeitos da pós-modernidade na nossa vida e os efeitos no nosso cotidiano. Caio Ferraz está aqui comigo hoje, ele que ministrou essa aula da Academia Bíblica e também os vídeos adicionais que falaram sobre a carta aos Filipenses. Cara, foi um tema bastante interessante, né? Esse tema sobre a pós-modernidade e principalmente sobre os efeitos dela, né? Sim. Boa tarde, bom dia, boa noite no seu horário que você está assistindo. Sim, eu acho que foi um tema que ele tem uma relevância para os dias de hoje, né? Na verdade, é difícil de entender pós-modernidade, né? Os próprios especialistas, eles discordam quanto ao conceito de pós-modernidade, mas nós sabemos que é um processo, um teórico bem conhecido, sociólogo, falecido até alguns anos atrás, que é o Bauman, ele falava que não é uma pós-modernidade, porque ainda estamos durante a pós-modernidade. Ele fala sobre uma modernidade líquida, né? Que sofre os efeitos já não mais das questões absolutas, mas agora tudo é mais relativista, né? Relativizado, melhor dizendo. Então, acho que é um tema pertinente, principalmente para nós que temos verdades absolutas incontestáveis, né? Esse tema dos líquidos é muito interessante, né? Porque você fala de tudo hoje líquido, né? O amor líquido, os relacionamentos líquidos, a sociedade líquida, né? Uma vida líquida em resumo, né? Mas é interessante que essa postura, ou melhor, essa compreensão dessa liquidez, né, a falta dos absolutos, isso tem influência na nossa vida no cotidiano também, né? Não é só uma coisa teórica, né? Não, vai influenciar, né, em relação... eu acho que analisando friamente assim, as questões teóricas, conceitos, torna tudo um pouco mais abstrato. Parece que não é a nossa realidade, né? Mas quando nós paramos para olhar, até usei a ilustração do peixe, né? O peixe ele não sabe que ele está molhado até que ele sai do aquário, né? Então, quando nós paramos para analisar, de fato, nós estamos emergidos em algo, em uma cultura, em um contexto, algumas coisas começam a fazer sentido. Então, até a forma de se relacionar, de manter o contato com o outro é influenciado diretamente, indiretamente. E essa liquidez, ela nos invade, né? É algo que realmente como uma água, né? Nos envolve por completo e nós não sabemos nem respirar longe dela, né? De tão ponto estamos submersos nesse movimento, né? Que acaba nos tornando... Uma dos momentos da aula da Academia Bíblica, você falou exatamente sobre os efeitos dessa pós-modernidade. Você citou alguns, né? Que são bastante visíveis na nossa sociedade. Mas quando você junta as duas coisas, né, falar sobre a pós-modernidade e falar também sobre esses efeitos, uma das questões que foi levantada é se é relevante ou se é importante nós tratarmos disso, né? Muitas pessoas ainda têm aquela ideia de que cristianismo é uma coisa somente prática, então vamos fazer, o importante é ganhar vidas, sim, né? O importante é o amor, essas frases que nós ouvimos bastante. E parece que há um desmérito dessas discussões, não necessariamente acadêmicas, mas que também são acadêmicas, né? Como se elas não tivessem relevância. Mas uma das coisas muito interessantes da Academia Bíblica foi exatamente isso. Você trouxe um conceito sobre a pós-modernidade, e depois você falou sobre como essa pós-modernidade nos afeta na prática. Então é impossível que exista um cristianismo prático sem que haja um conceito teórico, né? E o conceito teórico que não deságua num cristianismo também ele é... Ou seja, há uma relevância em discutir esse assunto, não há? Em tratar desse assunto? Com certeza.
Você foi falando e foi vindo algumas frases na minha cabeça. Alguma delas eu não me recordo do autor. Por exemplo, um autor ele disse que a vida dos vivos é dirigido pelo pensamento dos mortos. Então nós somos muito influenciados por aquilo que foi tratado no passado, né? Tem uma frase do David Wilkerson que ele diz que haveria um tempo que os evangélicos teriam que evangelizar os próprios evangélicos. Então, é uma outra aplicação, até trazendo uma outra frase do Franz Schaeffer. Franz Schaeffer ele usa um conceito muito curioso que ele fala de tirar o telhado, né? Os termos hoje em dia, por exemplo, citou o amor hoje é mal compreendido. O amor é uma caracterização pós-moderna de amor. Então, trabalhar isso machuca, porque trabalha com questões que a pessoa já tem como absoluta no coração dela. Então, acho que essas três palavras, essas três frases soltas aí, quando elas unidas, a gente percebe que as coisas elas precisam ser reorganizadas para a gente até interpretar e ter um cristianismo prático, mas conciso, né? Verdadeiro, consistente, coerente com aquilo que nós queremos, fundamentado na palavra. Porque muitas vezes acaba sendo algo muito relativo, subjetivo, a gente acaba sendo levado pela emoção, pelo sentimentalismo, né, que também é uma das tendências da pós-modernidade. Então eu acredito que é necessário parar para sentar, para analisar, o peixe sair um pouquinho d'água, perceber que estava molhado, para depois até nadar com mais facilidade. Então você acha que a gente poderia dizer que é uma ilusão nossa imaginar um cristianismo prático que não tem uma fundamentação teórica? Só a frase já causa arrepio em muita gente, né? Fundamentação teórica. Mas você pensa que seria uma... Porque muita gente acredita nisso ainda, que é possível, né? Nós tratamos de coisas práticas nas mensagens, nos vídeos extras também você tratou de algumas dessas questões. Na própria Academia Bíblica, a segunda parte foi toda ela prática. Porém, ainda há esse pensamento. Acho que a palavra ilusão talvez fosse interessante. Você crê que pode se ver como uma ilusão a ideia de um cristianismo sem essa fundamentação? Fica parecendo que são duas realidades diferentes, né? Uma realidade teórica, bíblica, e o que nós temos que fazer nisso é unir a ortodoxia com a prática, né? Então, é aquilo devoção. Exato. Ou então ortopraxia, né? Que também é um termo utilizado, é a ortodoxia em prática, é a vivência daquilo ali que nós cremos, fundamentalmente teóricos, né? Então, acho que essa divergência, como é a palavra? Esse dualismo, essa dicotomia acaba tornando um cristianismo frágil perante alguma questão real, né? Se você crê de uma maneira simplesmente... porque a gente fica analisando Atos, os primeiros capítulos, você vê o início da igreja ali, parece que eles não tinham fundamentações teóricas. Parece simplesmente, né? Vamos viver, vamos todo mundo dividir o pão, mas existia um contexto por detrás, né? Então, se a gente entende que eles tinham um contexto por detrás. Antigo Testamento. Exatamente. Então, eles tinham um embasamento para as ações que estavam ocorrendo ali. Então, acho que a gente, da mesma maneira, tem que se analisar dentro do nosso contexto, carregar os nossos pressupostos. É muito valioso isso, porque a gente acaba se iludindo, como eu disse, né, algumas vezes. Mas, seguindo um pouquinho adiante, Caio, você falou de alguns desses pontos importantes, né, na Academia Bíblica sobre os efeitos desse, né? Se você tivesse que destacar um ponto desses, você acredita que seja talvez o efeito mais, não vou nem dizer o pior, mas o mais poderoso sobre a vida das pessoas, o que mais afeta a vida das pessoas, seria possível isso ou você acha que não? Ou teria que mencionar alguns? Acho que eles estão todos entrelaçados, né? Mas eu acho que o subjetivismo, não vai sair isso. Subjetivismo, isso, saiu. A questão de absolutizar a questão subjetiva é algo que vai permear todas as relações, todos os contatos com a nossa realidade. Eu acho que esse é o X da questão. Eu acho que é o grande rompimento com a modernidade vem nessa questão. Se adotar tudo como muito relativo. A relativização ela se tornou padrão nos dias de hoje. Então, tanto nas questões relacionadas à religião, mas também a trabalho, a relações de contato entre homem e mulher, hoje em dia não existe mais o certo e errado. Eu acho que esse é o grande problema, né? Quando a gente traz isso para a esfera igreja, a mensagem ela já não tem a mesma força que haveria que ter, né? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. A pessoa ela relativizou a questão de pecado,
já era. Perdeu. Enquanto você falava aí do subjetivismo, me veio uma coisa à cabeça. Muitas pessoas acabam conectando esse subjetivismo. Isso. É difícil essa palavra, é difícil. Né? Subjetivismo é um trava-língua. Não é? A palavra não é difícil, não mas a teologia liberal. Sim. Né? É claro que elas estão conectadas. Né? Sim. Mas eu tenho visto hoje, eu não sei se você percebe isso também, ou é só uma percepção errônea minha, que tem muita gente em busca da teologia correta, mas ainda assim crendo que questões morais, éticas, são subjetivas. Uhum. Então a pessoa está em busca de uma teologia absoluta, Sim. né, mas está relativizando outras áreas da sua vida. Ou seja, a gente pode encontrar pessoas que não têm nenhum contato com a teologia liberal e nenhuma influência teológica dessa questão liberal, mas ainda assim estão envolvidas com o subjetivismo de alguma forma, né? Você percebe isso também? Percebo, dá para, principalmente nos movimentos, né? Eu acredito que a igreja brasileira, ela aprendeu, a reflexo da igreja norte-americana, a viver de movimentos, né? Então, o que está na moda, aquilo que o pragmatismo tem mostrado como o bom do momento, é aquilo que acaba levando as pessoas a praticarem, a viverem, né? Então, parece que o cristianismo vive de picos, né? Mas de modas, né? De modas, ondas, isso. Coisas assim, dessa forma. Mas aplicando isso ao nosso contexto na Baixada Santista, só acredito que essas fundamentações, elas devem serem alinhadas com as fundamentações históricas que nós tratamos sobre pós-modernidade, sobre modernidade líquida. Todas essas questões, elas têm uma questão mais potencializada por conta da forma como o vicentino, então como o santista, o morador da Praia Grande, por ter uma classe às vezes mais inferior, questão social, poder aquisitivo, a educação, a forma como ele foi inserido na sociedade, isso é potencializado? Você acredita dessa... Eu acredito que sim, Não acredito que seja a única forma, eu acredito que também tem um contexto igreja que tem uma grande influência, né, como a igreja dirige essa compreensão, né, esse entendimento, aprendizado teológico, né, dessas pessoas, porque a gente parece que teologia é uma coisa de academia, né? Sim. E todas as vezes que uma declaração é feita, é uma declaração teológica. Quando eu digo, eu fui salvo por Jesus, né? Jesus me salvou, por mais simples que seja, é uma declaração teológica de enorme profundidade que a igreja poderia passar anos analisando somente essa declaração. Ou seja, todo mundo está envolvido com teologia, né? Então, acho que teologia também tem muito. Mas eu acredito que não só a educação pelo fator social, mas realmente pela educação como ela é hoje. Mesmo a educação em lugares mais abastados, né, em lugares onde se há uma condição melhor de educação, ainda assim tem uma relativização muito grande das coisas, uma suposta liberdade que, na verdade, está envolvida em tudo isso, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Eu acho que esse mês nos ajudou bastante nesse sentido. Eu acho que a educação tem muita influência, mas eu não sou adepto de que a educação é a única realidade que influencia, né? Eu acho que tem um contexto eclesiástico ali, tem um contexto educacional que não é social, que é um modelo de educação mesmo, né? Acho que tem muita coisa envolvida. Mas ainda dentro disso que a gente falou, já que a gente falou de educação, né, os vídeos continuaram e você teve a oportunidade também de falar um pouco mais desse contexto da carta, né, desse contexto de como a carta foi escrita, o contexto histórico, né. Filipos é uma cidade muito interessante por ser essa porta de entrada, vamos dizer assim, do Evangelho na Europa, né. E para Paulo foi uma igreja muito importante, possivelmente foi a igreja que mais o apoiou ministerialmente, né? Se não foi a mais, foi uma igreja que o apoiou muito ministerialmente, emocionalmente. Ele fala é uma carta emotiva, né? É uma carta de amor ali, não é uma carta, Filipenses não é uma carta somente teológica, talvez como Romanos, né? Ela é uma carta talvez a mais emotiva de Paulo, né?
certamente uma carta que tem um conteúdo pessoal muito grande, né? Mas é interessante esse desenvolvimento da carta, principalmente como você apresentou ali, né? Podendo dar os contextos, um esboço num primeiro momento, um pouco do contexto histórico dessa carta. Eu acho que isso ajuda muito a compreensão, não é? Eu acho que ela é uma carta muito prática, né? A gente percebe, ela não é composta por um compêndio de doutrinas, de dogmas. A gente não vê como uma comparação com Hebreus, com Romanos. A gente não percebe essa robustez teológica, né? Por outro lado, ela é muito mais prática, muito mais dinâmica, envolve sim o sentimento, né? Lembro uma vez que nós fomos para passar um final de semana em igreja, numa casa com piscina e tudo mais, todo mundo na piscina. E uma moça, ela era responsável em trazer uma palavra. E ela trouxe um versículo só de Filipenses. E todo mundo, caramba, poxa, como assim? Só um versículo? Pensamos que seria uma palavra. Mas aquela palavra de tão prática, o versículo que ela trouxe, aquilo ali impregnou na minha cabeça. Eu falei de tão prático que era. E depois eu fui ler a carta inteira. Eu falei, aquilo ali mexeu comigo, eu era novo convertido. Fui ler a carta aos Filipenses inteira. E eu vi a praticidade que Paulo trata ali com a igreja. A forma como ele coloca a questão pessoal dele com Timóteo, com Epafrodito. Todas essas relações, citando nominalmente as mulheres que estavam tendo problemas na igreja. Então isso torna muito comunidade, parecia que era muito para os nossos dias mesmo, parecia que foi escrito ontem, né? A gente não vê uma diferença assim de alguns séculos, é muito prática a carta. Eu acho que a aplicação que nós fizemos dela durante esse período trata muito bem, não somente com tempos modernos, mas com a questão que nós estamos sofrendo agora por conta da pandemia. Paulo está preso, né? Então eu acredito que nós lemos de uma condição que nos não permite ter uma total liberdade por conta da pandemia, também faz enxergar a carta de uma outra maneira. Enquanto você falava, eu pensei exatamente naquilo que foi o título da nossa série, do nosso tema, na verdade, o tema trabalhado ao longo desse mês de março, né? Tempos difíceis, mas nós falamos de lutas atuais e uma guerra antiga, né? Muitas das lutas que nós tratamos nas mensagens aos domingos parecem ser só da nossa época, né? Claro que até entendo que elas são potencializadas aí, ou elas são mais presentes, né? Mais visíveis, não sei se presentes, mas visíveis. Mas a guerra é a mesma, né? Porque, na verdade, e a gente chegou a tratar isso em alguma das mensagens, a guerra mesmo é contra a nossa natureza, né? É contra o pecado, contra a queda, contra a natureza caída. E por mais que a gente fale sobre lidar com as lutas, né, não existe uma receita de bolo para lidar com elas, exatamente pelo fato de que a luta ela não é contra aquele ponto exclusivamente, mas aquela luta é uma consequência de uma luta. E por isso que a carta é tão atual. Né? Porque a luta é a mesma, a guerra antiga, como o subtítulo diz, né? Lutas atuais, uma guerra antiga, né? E a guerra é antiga, né? E acho que isso que Paulo vai tratar. Paulo está tratando de temas que parecem que são escritos para hoje mesmo. São, porque acho que a inspiração das Escrituras produz isso, né? Exatamente. Não tem tempo, lugar, nem qualquer outra limitação. Mas o que eu, para finalizar esse ponto, quando você fala de ansiedade, por exemplo, que é um dos temas que Paulo vai tratar no capítulo 4, quando você fala de satisfação, que é outro tema do capítulo 4, de gratidão, de estar satisfeito com tudo aquilo que o Senhor te deu, né? Quando nós falamos de individualismo, que foi um dos temas também onde a gente pôde lidar com isso, sobre essa importância, eles são muito atuais, né, sem dúvida nenhuma, mas eles são atuais essencialmente porque a guerra é a mesma, a guerra é antiga, né? Uma guerra, acima de tudo, contra o pecado, a luta contra esse pecado, né? Sim, eu acho que esse dia eu estava lendo até um livro que fazia uma menção a John Wesley, e o John Wesley, ele, ao recrutar os amigos do Grupo Santo, né, o chamado Grupo Santo, eram homens decididos a se aperfeiçoar em santidade. Eles tinham algumas exigências, né? Então um cobrava o outro, um tinha a quem confessar.
Então, eu acredito que isso aí foi escrito no século XVIII, eu acredito que o John Wesley tinha essas práticas no início da igreja metodista, mas você percebe que a luta, 2 séculos atrás, 3, 4 séculos atrás, tinha similaridades com os nossos, embora fossem um período, como foi mencionado, posterior à Reforma Protestante, posterior ao Renascimento, durante o período ali da Revolução Industrial, perto também da Revolução Francesa. Mas é muito parecido com os dias de hoje. E isso é o legal de você se aperfeiçoar em santidade, em constância, como foi mencionado em uma das pregações, e ter alguém para poder lidar com isso. Eu acho que é legal a importância dos grupos pequenos para você poder compartilhar isso em núcleos menores, né? Geralmente numa igreja, um contexto de igreja, um pouco mais amplo, congregação, o louvor, a ministração da palavra, o culto solene, ele é importantíssimo e necessário, de suma importância para o nosso amadurecimento e nosso crescimento. Agora, quando nós transportamos tudo isso que nós recebemos para um grupo menor e podemos compartilhar isso com outro, isso torna muito mais dinâmico, né? Mais prático, uma verdadeiro dinâmica, também estou faltando a palavra, mas na questão de ser potente em transformação. Poder contar, de confessar que eu tenho sofrido com ansiedade, isso é maravilhoso, você poder expor isso para alguém, abrir isso para alguém. E geralmente, na dinâmica da vida, a gente não tem como se abrir com todos, né? Mas você tem uma pessoa para poder lidar com isso, é maravilhoso. Bem valioso mesmo. Quando nós falamos da Academia Bíblica, né, onde a gente pôde dar uma base, não só teórica, né, mas uma compreensão daquilo que é o nosso tempo. Tivemos os vídeos que complementaram essa compreensão da carta aos Filipenses, né? Nós tivemos os grupos familiares, enquanto eles puderam funcionar, que com o lockdown, infelizmente, eles não puderam continuar, que complementaram as mensagens, né? E as próprias mensagens de domingo, que puderam tratar de temas específicos. Nós falamos da carta aos Filipenses, mas a cada dia trazendo um tema. Nós falamos de inconstância, nós falamos de individualidade, nós falamos de ansiedade, e nós falamos de gratidão, né? Ou de satisfação, né? Ou a luta contra a insatisfação, né? Que são temas bastante atuais, bastante presentes nessa carta, né? Mas diante de todos esses temas, que não são todos os temas da carta, né? Tem muito conteúdo, a gente poderia continuar nessa carta por muito tempo. É até tentador, né, fazer uma coisa dessa, mas dentro desse planejamento onde nós tratamos isso, uma das coisas interessantes é que, mesmo no meio de todas essas lutas, e a gente poderia mencionar as de Paulo ali, né? Paulo estava preso, né? Paulo estava já no final do seu ministério ali, não havia muitos mais anos de vida e ministério para Paulo. Haviam algumas lutas na igreja, tanto externas, do início daquela primeira batalha teológica que a igreja travou, né, de responder ao mundo sobre a sua fé, algumas batalhas interiores, né, interiores não pessoais, mas da igreja, né, onde a própria igreja lutava com a questão da unidade, com a questão da constância, com a questão da satisfação em Cristo, eram temas presentes ali, do que Paulo falou, mas mesmo no meio de tudo isso, a carta é conhecida como a carta da alegria, né? Ou a epístola da alegria, né? E isso nunca deixa de me espantar, né? Como Paulo pôde estar tão maduro e satisfeito em Deus a ponto de que a carta fosse conhecida hoje, mais de um século e meio depois, quase 2 milênios depois, mais de um milênio e meio, ia dizer, não um século e meio, mas quase 2 milênios depois, essa carta continua sendo a carta da alegria, a carta onde Paulo... Ou seja, é possível estar satisfeito em Cristo mesmo no meio dos tempos difíceis, né? Sim. Ele dizendo no finalzinho, no capítulo 4, que aprendeu a viver contente, satisfeito em qualquer circunstância. Aquilo ali é chocante, né? Quando você faz uma leitura pausada, meditando, aquilo ali não tem como você sair daquela leitura o mesmo, né? Você fica um pouco impactado, sabendo que ele passou fome, nudez, passou frio, todas essas circunstâncias, sempre ele se manteve contente, feliz, satisfeito em Deus. E é legal também que a alegria dele é por conta
do outro, né? É por conta os filipenses estarem firmes com ele. Eu acredito que as igrejas da Macedônia, que são mencionadas em 2 Coríntios, Filipos estava ali inserido, né? Então, a alegria que Paulo tinha em poder ver os irmãos crescendo na fé, né? Amadurecendo e dando frutos. Isso que ele faz algumas menções. E até dizendo que a recompensa dele é o que ele via nos filipenses, né? Era os filipenses, a coroa, né? A própria recompensa que Paulo tinha por seu ministério era olhar para aquela igreja e ver aquela igreja crescendo e se desenvolvendo. Ficando. Então parece que esse é o prêmio para agora, né? Essa é a alegria para o momento, né? A alegria que excede um entendimento plausível perante os olhos do mundo, assim, eu acredito que é isso que deve nos mover, né? Se você precisasse dizer qual que você acredita ser a mensagem da carta aos Filipenses para hoje, assim, de uma forma bem resumida, será que dá para fazer isso? Não? Acredito que não andar ansioso por coisa alguma, acho que é a chave da questão, né? A gente, perante o momento que está agora, não tem como você não olhar para o telejornal e ficar um pouco ansioso, um coração um pouco turbado. Mas a segunda parte que é o desafio, né? A questão de declarar diante da presença de Deus, com orações e súplicas, todas essas questões elas são muito negligenciadas na igreja pós-moderna, né? Porque nós queremos dar o nosso jeito, né? A gente faz as duas coisas erradas. Primeiro que a gente mantém a ansiedade e a gente não presta esse momento de oração. A gente fala, não, eu vou dar o jeito. Peraí, Deus, deixa eu fazer isso aqui. Que se a gente olhasse com mais atenção, que isso é um imperativo, né? Não andei, é um imperativo, está te ordenando fazer algo, não faz isso, né? Mas não é um conselho, né? Não é um conselho, não é uma sugestão. Paulo não está aqui falando, se quiserem, se mantenham sem ansiedade. Não mantém. Ele está ordenando, né? E é a palavra autoritativa de Deus para nossas vidas, né? Então acho que a gente tem que lembrar sempre, acho que essa é a palavra. Eu quando leio a carta aos Filipenses, todas essas coisas que você falaram sempre estão na minha mente. Mas eu olho para essa carta e a mensagem dessa carta que salta aos meus olhos é que Cristo é suficiente, né? Eu não ando ansioso porque Cristo é suficiente para trazer paz ao meu coração. Claro que o caminho para isso é a oração, né? Você falou é negligenciado, muito negligenciado, né? Assim como também é negligenciado esse olhar para o imperativo, né? Sim. Tudo isso fruto do nosso tempo, né? Não, o imperativo já não é mais imperativo, Paulo propõe a você um caminho, né? A oração é uma realidade do início ao fim da Bíblia, central no relacionamento entre o homem e Deus, né? nessa relação, né? Porém também é relativizado de não, Deus entende, nossa maneira de orar é diferente, né? A gente consegue distorcer tudo que a gente quer na verdade, mas eu não consigo fugir do Cristo é suficiente, né? Cristo é suficiente para me sustentar, Cristo é suficiente para me trazer alegria num dos piores momentos da minha vida. Paulo, certamente, conhecendo Paulo como nós conhecemos pelas Escrituras, né? Certamente Paulo, naquele momento, próximo ali ao final do seu ministério, ainda tinha um coração cheio de desejos e sonhos ministeriais. Certamente, você pode ter certeza que se Paulo tivesse tido mais tempo dentro de um propósito que Deus estabeleceu, porque Paulo não morreu fora da hora, né? Morreu dentro desse propósito, mas se nós conhecêssemos um Paulo que tivesse vivido mais 10 anos, talvez nós soubéssemos de mais 4, 5, 6 viagens missionárias, de mais outras igrejas plantadas. Paulo não pararia, Paulo não diria, olha, eu já trabalhei o suficiente, já estou tranquilo, agora é o tempo da nova geração, né? Que é uma grande desculpa que a gente usa para passar o trabalho para os mais novos, né? Mas acho que pode ser feito em parceria, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Paulo, mesmo com todas as limitações, com um dos piores momentos do seu ministério em termos de expectativa futura, Paulo se alegra e ordena que haja alegria e diz para as pessoas que andem alegres, que não permitam a alegria fugir. Isso só pode vir da presença de Cristo. Isso não tem a ver com o que Paulo sabia, no sentido de saber do que aconteceria no futuro, nem da fé que ele tinha de que seria liberto. Não, era uma realidade que ele sabia que acontecesse o que acontecesse,
Cristo era suficiente para que ele estivesse bem, seja na vida, seja na morte, Deus seria glorificado nele, ele estaria em Cristo, né? E eu acho que isso é uma palavra importante para os dias que nós vivemos, né? Cristo é suficiente. A cada dia parece mais que Cristo não é. A cada dia parece mais que nós não contamos com Cristo. E ao contrário disso, esses são os momentos em que Cristo mais se mostra suficiente, em que, numa época em que a ansiedade tem sido despertada e potencializada em todos nós, é na oração, é na busca a essa graça de Deus, que nós vamos ter o nosso coração em paz. E Paulo só pode dizer que passando fome ou tendo mesa farta, passando frio ou estando aquecido, seja o que for, né? Contextualizando, sim, empregado ou desempregado, com segurança ou sem segurança, ainda assim Paulo estava satisfeito, e essa satisfação de Paulo tinha uma razão: Cristo. Né? E a certeza que Paulo tinha de quem era Cristo na vida dele, de como ele estava conectado a essa obra eterna de Cristo, e como ele, inserido na família de Deus, fazia parte como filho de Deus, e isso era inquebrável. Eu acho que essa convicção, né, de quem é Cristo, de quem somos nós em Cristo, é que traz essa certeza de suficiência, né? Então talvez uma palavra que poderia ser essa, né? Cristo é suficiente. Não importa o que aconteça, não importa quais sejam as lutas, não importa quais sejam as nossas dificuldades, só nele nós vamos encontrar segurança, só nele nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, só nele nós vamos encontrar, como o próprio apóstolo Paulo fala, uma paz que excede todo entendimento, né? Uma paz que não é sequer compreensível naturalmente, né? É uma paz que vai fazer com que o entendimento da circunstância não faça sentido, né? Mas ainda assim vai ser uma paz que vai guardar nosso coração e nossa mente. E aí, claro, que na sequência ele vai dizer para a gente colocar a nossa mente naquilo que realmente edifica, né? Então, essa certeza de que Cristo é suficiente, ela é muito valiosa para nós, né? Desde o início da igreja ali, você acaba percebendo já aquilo que Jonathan Edwards ele fala, né? Grave eternidade em nossos olhos. Ele já tinha uma sensibilidade. Ele queria pregar na Ásia Menor e era impedido. Foi pregar, então, foi direcionado para a Europa. Mais tarde o desejo dele era pregar lá no Santiago Bernabéu, então lá no Camp Nou, mas possivelmente não tenha dado certo, né? Para fazer menção que possivelmente ele teria ido para a Espanha. Mas você percebe que ele sempre está alinhado. Não é um conformismo, não é um deixa a vida me levar, né? Mas é uma sensibilidade à vontade de Deus, né? É colocando isso em mente, né? Que Cristo é suficiente para as nossas vidas e a satisfação basta somente em Cristo, né? Caio, a gente já estourou nosso tempo, mas a gente tem que fazer isso desde o primeiro, para que nunca limitem o nosso tempo aqui. Então a gente já estoura o primeiro, que é para nunca as pessoas se surpreenderem, estourou o tempo. Não, a gente já estoura desde o primeiro, que é para todo mundo saber que o tempo é o tempo necessário para a conversa. Mas eu queria que que a gente pudesse encerrar esse momento. E se faltou alguma coisa que você gostaria de ressaltar, se tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar sobre todo esse mês, né? Você ficasse à vontade para a gente poder encerrar depois. Não, acredito que foi um tempo bem legal, né? Nós aprendemos bastante. E também gostaria de desafiar e convidá-lo, caso queira tirar alguma dúvida, algum questionamento. Sempre estou disponível também para até fazer algumas perguntas pertinentes. O pastor também, ele gosta de umas perguntas pertinentes relacionadas ao tema, para a gente conversar e até se aprofundar algumas coisas que ficaram talvez encobertas, às vezes um pouco nebulosas, para até dar um clareamento. Independente da hora, do momento, estamos aí no QAP. E eu queria complementar dizendo que os assuntos não terminaram, né? Tem muita coisa para os próximos meses. Nós vamos continuar os assuntos, né? Através de outros textos, através de outros conteúdos, mas nós vamos continuar tratando essas questões dos efeitos da pós-modernidade. Nós queremos falar sobre cosmovisão, né? Sobre essa necessidade que nós temos de enxergar a vida com os olhos bíblicos, né? Com a compreensão bíblica de como é a realidade, de como é a vida, para que a gente possa viver também de maneira bíblica, né? Não há uma vida bíblica para quem não tem uma compreensão de que vida é essa, né? Ou seja, uma compreensão que também seja
bíblica. Então, os próximos meses prometem, né, Caio? Estamos trabalhando bastante para isso e na certeza de que nós vamos continuar a crescer e sermos abençoados. Eu queria terminar esse nosso tempo com um momento de oração. Você que está aí, eu quero te agradecer por esse tempo juntos, agradecer por esse mês, agradecer ao Senhor, né, por esse mês que nós passamos lidando com esse assunto e confiar nele aí para que os próximos meses sejam também edificantes como esses foram. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de olhar para a tua palavra e sermos por ela edificados e sermos por ela abençoados. E a nossa oração é que o Senhor use o nosso conhecimento para a glória do teu nome. Que o Senhor use tudo o que nós aprendemos para que nós possamos viver o teu evangelho como o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor use aquilo que nós tivemos a oportunidade de estudar nesse mês para que nós sirvamos a tua igreja de forma que o teu nome seja exaltado. Muito obrigado, Deus, por todos os irmãos e irmãs que têm servido ao Senhor na Igreja Presbiteriana Eclésia, permitindo que nós tenhamos tudo isso que estamos estudando. Isso não é um trabalho meu, do Caio, mas é um trabalho da tua igreja, para a glória do teu nome. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos e a cada um daqueles que nos assistiu, os nossos irmãos e irmãs, que eles também sejam abençoados e que o conhecimento sirva para que eles amadureçam, cresçam e continuem a glorificar o Senhor em suas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Se prepare aí que o próximo mês tem muito conteúdo muito rico para que nós possamos estudar. Um grande abraço e até mais!